Estudo bíblico. Chamados para influenciar. Discipulado e transição nas gerações. Lição 5. Chamado não é suficiente. Texto base, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículos 1 ao 27. O objetivo da lição é refletir sobre o fato de que o chamado de Deus é o ponto de partida, mas não garante fidelidade ou maturidade. O discipulado forma pessoas que permanecem obedientes, não apenas que começam bem. Há algo especial em ser chamado por Deus. É como ouvir nosso nome ecoando no céu. E com Saul não foi diferente. Deus o escolheu. Samuel o ungiu. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Tudo apontava para um futuro promissor. Mas sabemos que essa história termina. A verdade é que o chamado é só o começo. Não é um passe vitalício para o sucesso espiritual. Não é uma blindagem contra tropeços. É, na verdade, um convite para caminhar com Deus em obediência contínua. O discipulado precisa nos ensinar que não basta começar bem. Confesso que já admirei pessoas pelo dom, pela vocação, pela forma como Deus as usava. Mas com o tempo aprendi que o verdadeiro sinal de maturidade não é a performance em si, mas a constância, o caráter e a fidelidade no processo. Você pode ter sido ungido, reconhecido, cheio de potencial, mas o que você faz depois disso é o que revela quem você está se tornando. Saul nos ensina, tristemente, que o chamado é uma porta, mas o caminho precisa ser percorrido com obediência. Primeira reflexão. Chamado confirmado. Deus viu algo em Saul. Saul não estava procurando ser rei. Na verdade, ele estava apenas procurando as jumentas do pai quando tudo começou. Mas Deus o viu, escolheu e separou. Usou Samuel para ungí-lo, e tudo isso nos lembra de algo essencial. O chamado de Deus não é um mérito, é graça. A Bíblia diz que Saul era bonito, alto, destacava-se entre os homens de Israel. Mas sua aparência não era o motivo da escolha, era apenas o que o povo valorizava. Deus, porém, viu um coração que podia ser moldado, viu potencial que ninguém havia visto e decidiu chamá-lo, mesmo reconhecendo que o desejo por ter um rei era uma atitude de rebeldia do povo. Isso nos mostra que Deus continua chamando pessoas comuns, em circunstâncias comuns, para propósitos extraordinários. Talvez você ache que não está pronto ou que sua história é simples demais. Mas é justamente aí que o chamado de Deus aparece, no cotidiano. Ele nos encontra enquanto estamos procurando jumentas, como quem só está tentando resolver a vida. Outra coisa que o discipulado também precisa ensinar é que o chamado é real. Deus vê, escolhe e confirma. Mas o chamado não é um troféu, é um ponto de partida. Não significa que a pessoa está pronta, mas que está sendo convidada a começar um caminho. Samuel reconheceu isso em Saul. O povo depois reconheceria também. Mas o mais importante é: Deus viu algo em Saul e ele vê algo em você. Resta saber o que vamos fazer com esse chamado. Segunda reflexão. O Espírito veio.
mas a insegurança ficou. Quando Samuel ungiu Saul, algo poderoso aconteceu. O Espírito de Deus veio sobre ele e o capacitou. Ele profetizou, foi cheio de ousadia e sinais claros confirmaram o que havia sido dito. Até os que o conheciam se perguntaram: o que aconteceu com o filho de Quis? Era evidente que Deus estava com ele. Mas na hora de se apresentar publicamente como rei, Saul estava escondido, literalmente, escondido entre as bagagens. O homem que foi cheio do Espírito se escondeu. Por quê? Porque o chamado não anulou sua insegurança. Isso me toca profundamente, porque a gente imagina que se Deus nos escolher, nos encher com o Espírito, nos der sinais claros, então tudo fluirá com segurança, ousadia e paz. Mas nem sempre é assim. Às vezes o Espírito vem e ainda assim temos medo, nos sentimos pequenos e nos escondemos. É fato de que muitas pessoas chamadas por Deus vão ter que enfrentar medos internos antes de assumir o que Deus lhes confiou, e que nem sempre esse processo é imediato. A insegurança pode não impedir o chamado, mas pode atrasar o crescimento. Se você já se escondeu entre as bagagens da vida, saiba que não está sozinho. Saul se escondeu, Moisés relutou, Jeremias hesitou. Mas todos foram lembrados de que Deus não chama os prontos. Ele está disposto a investir e preparar os que chama. A pergunta que fica é: você vai continuar se escondendo ou vai sair das bagagens e confiar naquele que te chamou? Terceira reflexão: ouvindo a palavra, mas não a praticando. Samuel não apenas ungiu Saul, ele também deu instruções claras. Espere 7 dias, então eu irei e oferecerei sacrifícios. Saul ouviu, concordou, recebeu a direção do profeta. Mas, como sabemos pelos capítulos seguintes, ele não obedeceu. Isso nos mostra algo muito sério. Receber uma palavra não significa vivenciá-la. O chamado é uma semente, mas a obediência é o solo onde essa semente precisa ser plantada. Sem obediência, até os mais belos chamados se tornam promessas perdidas. Muitas vezes caminhamos com pessoas que têm experiências incríveis com Deus. Elas ouvem a palavra, se emocionam, têm dons, mas na hora de obedecer, na rotina, nas instruções simples, travam. Ou, como Saul, agem por impulso, medo ou vaidade. É fácil ouvir, é bonito receber, difícil mesmo é obedecer. Ainda mais quando a obediência exige espera, humildade, renúncia ou silêncio. Saul se perdeu porque quis liderar do seu jeito, sem seguir o direcionamento de Deus. E essa é uma armadilha comum, achar que saber o que Deus quer já é o suficiente. Discipulado precisa formar pessoas que fazem mais do que ouvir boas mensagens. Gente que vive o que aprende, que obedece mesmo quando não entende tudo, que prefere perder o controle, mas manter a fidelidade. Se queremos viver o chamado de verdade, temos que ser mais do que ouvintes, precisamos ser praticantes. Agora vamos concluir o estudo de hoje. O chamado de Saul foi legítimo.
Ele foi escolhido, ungido, capacitado e confirmado, mas ainda assim se perdeu. E não foi por falta de dom nem por ausência do Espírito, foi por desobediência, por insegurança não resolvida, por não levar a sério o que Deus havia dito. Essa é mais uma lição difícil, mas necessária, porque às vezes confundimos chamado com aprovação plena. Achamos que ser escolhido já é o bastante, mas o discipulado verdadeiro nos lembra: Deus não quer só começar algo em nós, Ele quer ver isso frutificando até o fim. A vida cristã não é uma largada empolgante, é uma jornada de perseverança. Precisa ensinar que a fidelidade ao longo do caminho importa mais do que o entusiasmo no começo. Se Deus te chamou, isso é maravilhoso, mas você está andando com Ele hoje? Está obedecendo o que já sabe? Está crescendo no processo? O chamado é o começo, a obediência é o caminho. Para pensar e agir. Primeiro, você tem valorizado mais o chamado de Deus ou a caminhada de obediência após ele? Qual das duas áreas você precisa reforçar hoje? Segundo, existe alguma bagagem onde você tem se escondido, mesmo já tendo recebido direção clara de Deus? O que te impede de sair dali? Terceiro, você tem praticado o que já ouviu de Deus? Ou tem ouvido de palavra em palavra sem aplicação prática? O que precisa mudar para tornar sua fé mais consistente? Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro.